Êxodo capítulo 2, do verso 23 ao 25, está escrito assim: Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles, e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Depois olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Durante muito tempo, por mais de 400 anos, os israelitas sofreram muito como escravos no Egito. No texto que eu li, é dito que o faraó morreu. Faraó é um título, assim como um rei. Para você entender, o faraó que morreu era aquele que havia colocado José como governador e que acolheu o povo de Israel quando havia fome sobre a terra. Lembra disso? Mas depois que ele morreu, um outro que não sabia nada sobre José foi colocado no lugar. E por isso o povo começou a ser maltratado. Eles clamaram a Deus pedindo ajuda e Deus ouviu o clamor do povo. A Bíblia diz que Deus ouviu, lembrou-se, viu e soube o que o povo estava passando. Isso mostra que Deus estava atento à dor dos israelitas e pronto para agir. Deus também se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Essa aliança incluía a promessa de que os descendentes deles viveriam na terra de Canaã. O capítulo 3 de Êxodo mostra o início da conversa entre Deus e Moisés. Deus se apresenta a Moisés dizendo: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele explica que viu o sofrimento do seu povo no Egito e que chegou o momento de libertá-los. Deus então chama Moisés para uma missão muito importante: tirar o povo do Egito e levá-lo para a terra prometida, um lugar bom e fértil, onde eles poderiam viver livres e em paz. Deus queria tirar o povo da terra da opressão, que era o Egito, e conduzi-los para Canaã, a terra das oportunidades. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero te convidar para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações. Conheça os nossos outros vídeos e dê o like nesse vídeo aqui, porque assim você nos ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. No final da mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Deus ouve o meu clamor. Irmãos, quando a gente se lembra da história de Moisés e da libertação do povo de Israel, a cena mais impactante, mais marcante para nós, a que todos nós gostaríamos de ver algum dia, é o momento em que Moisés toca com o seu cajado nas águas e o mar se abre. Certamente esse é um dos maiores milagres da Bíblia. Tanto é que já virou filme, novela, minissérie, até música. Só que muitas vezes nós nos esquecemos de tudo que aconteceu antes desse milagre. Entre a trajetória de José como governador até o momento em que o povo está sendo liberto, muitas coisas aconteceram. Eu fico imaginando o quanto deve ter sido desanimador para o povo de Israel, que chegou no Egito com uma expectativa e depois foi submetido à escravidão, vendo uma geração após a outra sofrendo, sendo humilhada e oprimida. Muitos que morreram ali como escravos devem ter se lembrado de como as coisas eram boas antes deles chegarem no Egito. E agora, aquela geração foi ainda mais oprimida, porque a Bíblia diz que eles se tornaram numerosos e Faraó os via como uma ameaça. Mas em Gênesis 15, no versículo 13,
Deus havia falado com Abraão sobre esse tempo de escravidão. E ele disse que duraria 400 anos. Olha o que diz o texto. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros, numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Apesar de todo o sofrimento, de toda a dor, apesar da opressão, havia uma promessa, irmãos. E eu fico imaginando que alguém, um dia, deve ter feito as contas e chegou à conclusão que eles já eram escravos há mais de 400 anos. Alguém chamou o povo para orar, dizendo assim: gente, pelos meus cálculos, nós e os nossos descendentes estamos vivendo como escravos nessa terra há mais de 400 anos. E Deus disse que isso iria acontecer, mas depois nós seríamos libertos com grandes riquezas. Esse tempo chegou. Vamos clamar a Deus agora, todos juntos. Irmãos, eu estou conjecturando, tá? Esse diálogo não está na Bíblia. Mas o que consta no texto é que o povo se uniu em um só clamor diante de Deus. Eles não tinham armas humanas para lutar contra o exército de Faraó, mas eles tinham a melhor arma espiritual que existe: a oração. Eles tinham uma promessa e eles apenas lembraram a Deus dessa promessa através da oração. E quando houve unidade, quando eles oraram juntos em um só propósito, a Bíblia diz que o clamor deles subiu aos céus. O Senhor ouviu a oração do seu povo e desceu para libertá-los. Deus olhou para o seu povo e Deus se lembrou da aliança que havia feito com eles. Êxodo capítulo 3, do verso 7 ao 9. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. O resto da história eu imagino que você já conheça. O povo de Israel saiu triunfantemente do Egito, com todas as suas riquezas, liderados por Moisés. Deus colocou essa mensagem hoje no meu coração porque talvez muitas pessoas estejam se sentindo oprimidas, desanimadas, sem esperança de que as coisas possam melhorar. Talvez você esteja vivendo dias difíceis no seu relacionamento conjugal, na sua vida financeira. Talvez esteja enfrentando uma enfermidade, uma crise de fé. Eu quero te lembrar hoje que existem mais de 8.000 promessas de Deus contidas na Bíblia para aqueles que servem a Ele. E eu quero te lembrar também que a sua oração tem poder. Deus ouve o seu clamor e Ele age em seu favor. Ele conhece a sua dor, a sua luta. Ele entende o quanto você tem lutado para vencer as tentações, o quanto você tem lutado para que esse casamento não seja destruído, o quanto você tem clamado para que seus filhos não se desviem dos caminhos do Senhor. E eu sei que muitas vezes a gente sofre por tanto tempo que acaba desanimando. Nós deixamos de orar, de buscar a Deus, porque não vemos resultados imediatos. Mas Deus age no tempo dele, irmãos, da maneira que Ele quiser, usando quem Ele quer usar. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra.
Eu quero convidar você a orar junto comigo agora, nesse momento. Não importa qual seja a situação que você esteja enfrentando. Deus é poderoso para fazer aquilo que aos olhos humanos é impossível. Ele é o Senhor dos exércitos. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: Deus ouve o meu clamor. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, é porque Deus quer que você interceda por essa pessoa. Deus quer que você levante um clamor por essa vida. Então coloque o nome dessa pessoa aqui. Ou coloque o seu próprio nome. Talvez você esteja enfrentando uma situação difícil. Escreva qual área da sua vida precisa de um toque de libertação, de cura ou de milagre do Senhor. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela Tua palavra, que renova a nossa esperança, que fortalece o nosso espírito, que nos traz à memória todas as Tuas promessas e que nos dá a convicção de quem o Senhor é. Nós reconhecemos que o Senhor continua sendo o mesmo Deus que ouviu o clamor do Teu povo no Egito. Tu és o Deus que ouve, o Deus que vê e o Deus que age. O Senhor não está distante da dor dos Teus filhos. O Senhor se importa. E nós cremos que quando clamamos, os céus se movem a nosso favor. Hoje, Senhor, nós queremos apresentar diante de Ti as nossas aflições. Tem muitas pessoas aqui, Deus, que estão cansadas, desanimadas por causa das circunstâncias que estão enfrentando. Eu apresento ao Senhor cada família aqui representada nos comentários desse vídeo. Que essa crise seja superada, que esse lar não seja dividido. Nós cremos, Pai, que nenhuma lágrima é desperdiçada diante de Ti. O Senhor recolhe cada oração feita com fé e o Senhor tem poder para transformar o nosso pranto em alegria. Tu és o Deus que renova as forças dos que esperam em Ti. O Deus que abre caminhos onde não há saída, que transforma o deserto em manancial. Senhor, nós tomamos posse das Tuas promessas hoje. O Senhor disse que nunca nos deixaria nem nos abandonaria, mas que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Reconhecemos que Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Que quando passarmos pelas águas, elas não nos afogarão. Quando andarmos pelo fogo, ele não nos queimará, porque Tu estás conosco. Cremos que o Senhor tem planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Por isso, entregamos tudo em Tuas mãos. As enfermidades, as dívidas, as ansiedades, as portas que parecem fechadas, os relacionamentos que foram feridos, os filhos que estão afastados. Tu és o Deus que faz novas todas as coisas. Hoje, Pai, assim como o Senhor desceu para libertar Israel, venha também sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Que a Tua presença traga libertação, cura e renovo. Que o Teu Espírito nos faça lembrar de que as Tuas promessas não falham e de que o Teu tempo é perfeito. Renova, Senhor, a fé do Teu povo. Que cada pessoa que está orando aqui junto comigo agora sinta a Tua presença viva, confortando, fortalecendo e restaurando. Toca na ferida mais profunda. Que o Teu nome seja glorificado em cada vitória, em cada recomeço e em cada milagre. Nós confiamos em Ti, Senhor, e descansamos na Tua fidelidade. É no nome de Jesus que nós oramos e por isso desde já Te agradecemos. Amém. Receba essa palavra hoje no seu coração. Meu querido irmão, minha querida irmã. Você não chegou até esse vídeo por acaso, ou esse vídeo não foi enviado para você por acaso. É porque Deus queria te dar esse recado. Ele continua ouvindo o seu clamor.
e Ele vai agir no momento certo. Por mais que pareça impossível reverter essa situação, Deus é poderoso e Ele está no controle de todas as coisas. Minuto com Deus é um ministério independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. É só você clicar aqui embaixo no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para suas listas, para todos aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.